Olá, hoje damos início ao programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, que visa contribuir com a inserção dos magistrados nas ciências sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para a nossa estreia, convidamos o professor Clóvis de Barros Filho, e, desculpe o prefixo, é incurriculável, mas brevemente, para um aspecto meramente formal, o professor Clóvis é mestre em Ciência Política pela Universidade de Paris, doutor em Direito pela Sorbonne e em Comunicação pela USP, Universidade de São Paulo. Além do mais, possui bacharelado em Direito, Jornalismo e também, no que mais nos traz a memória, o conhecimento, já que o professor Clóvis é conhecido nacionalmente e internacionalmente, ele é filósofo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelas palavras de acolhimento. Uma alegria toda minha estar aqui. Está conosco também o desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Inicialmente, eu quero agradecer a você, Gonçalo, que aceitou conduzir esse programa, Magistratura e Sociedade, que está sendo inaugurado hoje e não poderia ser diferente, com uma expectativa imensa, mesmo porque temos um ícone da filosofia, professor Clóvis de Barros Filho, que certamente, eu já quero antecipar aqui o convite para que esteja conosco na nossa atividade pedagógica da escola, porque esse programa tem uma finalidade, desenvolver o pensamento crítico do magistrado voltado às ciências afins, filosofia, sociologia, política social, e levar o juiz a uma interação com a sociedade contemporânea a partir dos pressupostos de racionalidade e previsibilidade. O direito, a meu ver, não pode ser visto fora ou desvencilhado da realidade social. E é nesse contexto de ética funcional, de respeito à alteridade, que nós queremos trazer, professor, os principais temas que são muito caros ao Estado de Direito, que assolam a sociedade civil, tais como violência de todas as formas, juvenicídio, feminicídio, tortura, pedofilia, estupro, dependência de cocaína e uso de cannabis, racismo, discriminação, vulnerabilidade, desigualdade, inclusão, exclusão social, diversidade sexual, homofobia, sustentabilidade, preservação e conservação do meio ambiente, consumismo, expansão agrícola, segurança alimentar, acesso à saúde e probidade. Então, nós queremos aqui resgatar e maturar o novo normal, as reflexões conduzidas por mentes incomuns, como a do senhor, e trazer, nesse contexto, um crescimento intelectual dos nossos magistrados. Nós temos vocacionados, nós temos magistrados que, infelizmente, se enquadram numa realidade apenas de prestadores de serviço público, sem envolvimento, sem comprometimento. E o que a escola visa é a inclusão nesse ideal. É óbvio que nós não vamos buscar e nem acreditamos na unanimidade, mas nós vamos buscar, certamente, alcançar o máximo de magistrados possíveis dentro do nosso quadro funcional. E esse é o nosso desejo, a partir desse programa, que se repetirá em edições mensais. E nós contamos não só com a participação do senhor nesse momento, mas com a orientação, com a participação, para que nós possamos engrandecer o conhecimento, mesmo porque, iniciado essa discussão, esse programa com o senhor, certamente nós vamos alcançar esse desiderato. Muito obrigado pela presença e eu espero que nós possamos conviver mais. Parabenizo também a nossa equipe que está conosco, da comunicação do tribunal, e vou aqui a ser um espectador. Professor Clóvis,
Mais uma vez, prazer em tê-lo conosco. Então, vai aqui a primeira indagação do programa Magistratura e Sociedade, e pelo tema do próprio programa, teria que ser esta. Qual a contribuição, professor, na visão do senhor, que as ciências sociais e humanas possam dar à atividade do magistrado? Bem, eu, pela minha formação inicial na Faculdade de Direito, eu terminei um curso de 5 anos e esse curso de 5 anos, ele, em alguns momentos, me permitiu olhar o direito a partir de um ponto que lhe é exterior, né? Ele acaba se convertendo num fenômeno, num objeto de investigação, que poderá ter um olhar da sociologia, da antropologia, um olhar, enfim, da história, né? Esse olhar exterior, esse olhar que é o olhar proporcionado por outras ciências e que tem o direito por objeto, esse olhar, ele é, a meu ver, extremamente importante e necessário para todo profissional do direito, não só para o magistrado, mas para qualquer profissional do direito. E eu me explico. O direito, na sua dogmática interna, ele é cada dia mais complexo, cada dia mais cheio de labirintos e eu diria, de complexidades a serem estudadas e muitas vezes, no afã de um melhor preparo para o exercício do trabalho jurídico propriamente dito, o estudante acaba abrindo mão ou relegando a segundo ou terceiro plano essas oportunidades de olhar o direito de fora, propriamente. E é claro que essa possibilidade de entender quais são as relações do campo jurídico com os demais campos sociais é, sem dúvida nenhuma, a condição para que haja lucidez transformadora no sentido de um arejamento e no sentido até do campo jurídico poder, eu diria, dialogar de maneira mais fluida e atender com mais eficácia as expectativas que possam ter desse corpo de profissionais. Se o profissional do direito, ele, de quando eu estudei para agora, uma nomenclatura curiosa, entrou no jargão jurídico, que é o de aplicador do direito, se esse profissional do direito ele se reduz a um aplicador, ele, evidentemente, ao instrumentalizar o seu fazer dessa forma, ele perde completamente a prerrogativa de um recuo crítico que lhe permitiria não só saber executar certas tarefas, mas saber problematizá-las, no sentido de discutir da sua real pertinência ou como poderia ser melhor, ou seja, o seu aperfeiçoamento possível. A possibilidade de um olhar crítico é condição desse aperfeiçoamento. Caso contrário, ficaríamos na mera reprodução de práticas. E isso provavelmente é inadequado se considerarmos que o direito hoje tem que dar conta de uma sociedade em transformação acelerada, como nunca antes ocorreu, uma sociedade, eu diria, de contornos cada vez mais imprecisos,
uma sociedade cada vez mais imprevisível e portanto, o direito se vê, de certa forma, confrontado a certas necessidades de definição do que é justo e do que é injusto em situações que ontem não existiam. Ora, se o profissional do direito se reduz a um mero aplicador, a um mero repetidor de práticas, ele está de ofício desautorizado e desapetrechado para essa reflexão crítica. E é por isso que eu penso que o estudo das ciências humanas naquilo que elas resvalam no fenômeno jurídico é muito condição de lucidez no exercício dessas próprias práticas. Professor, aproveitando essa sua colocação, então nós temos um juiz que em sua atividade jurisdicional ele tem um papel relevante nas transformações sociais e nos novos paradigmas. Esse é o papel do juiz moderno, do juiz do seu tempo. Agora, para isso, precisa de uma certa rebeldia? Eu, então, considero que toda reflexão crítica, ela implica algum tipo de denúncia de inadequação e, portanto, do ponto de vista sociológico, isso pode se traduzir numa postura povoado por agentes do direito, que vivem do direito e para o direito. E esses agentes estão em disputa por certos troféus específicos desse campo, que eles não têm todos o mesmo capital jurídico, eles não têm todos os mesmos recursos para alcançar esses troféus, e que eles implementam estratégias de conservação do poder de que dispõem, né? E aqui eu estou me servindo do jargão do professor Bourdieu, que estuda a sociedade a partir de campos sociais e que dedicou ao direito um belíssimo artigo intitulado A Força do Direito, publicado em português num livro intitulado O Poder Simbólico. E nesse artigo, A Força do Direito, Bourdieu justamente comenta de que maneira o campo jurídico extremamente estruturado nas diversas sociedades consegue, através dos seus processos de socialização, consegue interiorizar uma espécie de hábitos jurídico, ou seja, de um certo entendimento a respeito do mundo que se naturaliza, que se converte em obviedade, que se converte em evidência, dificultando muitas vezes a postura crítica e, portanto, subversiva. Daí a sua forte componente de estabilidade, né, em relação a outros campos, como o publicitário, o jornalístico, os outros campos de produção cultural, etc. Então, nesse sentido, eu concordo com a pergunta, no sentido de que novos paradigmas de entendimento do mundo trazidos para o direito costumam ser acompanhados de uma estratégia no campo, aquilo que o senhor chamou de uma rebeldia, né, no interior do campo. E, claro, como toda rebeldia, será atacada por aqueles que hoje ocupam postos de dominação, ocupam posições de dominação, e provavelmente será aplaudida por aqueles que pretendem uma redistribuição do capital específico no interior do campo. Certo, professor. Hoje nós temos, e aí acompanha também esses novos paradigmas, que no sentido de que a informação instantânea ela acaba substituindo o sentido da história, né? E aí eu gosto muito quando o senhor fala sobre o tempo presente, que na verdade o tempo verdadeiro é o tempo que está aqui, agora é este, e o juiz ele tem que fazer uma digressão histórica com relação aos fatos que lhes são apresentados, para que no tempo presente ele possa dar no dispositivo legal a sua decisão, a sua sentença. Mas eu quero dizer especificamente, como nós, juízes, dada essa instantaneidade,
devemos conviver com essa realidade? Num primeiro momento, eu diria, né, trazendo o livro 11 das Confissões de Agostinho em nosso socorro, né, eu diria que esse passado que o juiz deve considerar, esse passado não existe enquanto tal. Ele é e será sempre presente. Até mesmo aquilo que é documental já não é mais o que era quando foi no passado, muito menos o testemunhal, muito menos a reconstituição dos fatos, e com isso o que pensam os participantes, as partes, né? O que pensam e o que sentem as pessoas envolvidas, tudo o que é reconstituído no estrito presente. O passado é uma construção operada pelo corpo e a alma do presente. Agora, eu para comigo, penso, não é, que nessa histeria da aceleração e da contemporaneidade, não há outro jeito. Eu me lembro que nos cursos de Direito Civil do professor Antônio Junqueira de Azevedo, com quem eu estudei 5 anos, e ele dizia algo com que eu concordo muito. O direito ele não pode estar junto. O direito ele não pode estar junto. Né? Ele, por definição, ele não pode estar junto. Né? Então, de uma certa maneira, o olhar do juiz sobre os fatos é um olhar a posteriori, é um olhar descolado no tempo. É um olhar que vem depois, não é? E nesse sentido, eu entendo, né, que mais uma vez, né, a formação filosófica que permite a reflexão sobre o tempo é imprescindível para que o trabalho do magistrado possa aceitar-se no seu tempo e de certa maneira, entender quais são as condições materiais inexoráveis da sua execução, da sua implementação. Então, nesse sentido, eu acho que, muitas vezes, o juiz acaba se sentindo oprimido, desconfortável, por conta de uma expectativa que ele não poderá atender por definição. Ele não poderá atender por definição. Em outras palavras, quem julga não pode ser contemporâneo. Quem julga um fato não pode julgá-lo contemporaneamente ao fato. Quem julga um fato julgará sempre depois. E, claro, com todas as consequências que necessariamente isso significa. Quer dizer, aquilo que vem depois vem no seu presente, né? Que não é o presente do fato, mas é o seu presente. E, portanto, todo tipo de avaliação jurídica deverá ser feita num presente descolado da tal da fatuidade e que isso seja assumido como tal, né? Quer dizer, que não se pretenda essa tal de... é gozado como na filosofia a gente não consegue ter nenhuma verdade, no direito tem umas 4 ou 5, né? Mas essa tal de verdade material, né? Ela já encontra nesse problema cronológico já uma dificuldade importante. Então, quer dizer, se eu diria que com o jornalismo acontece alguma coisa parecida, né? Quer dizer, o jornalista fala de objetividade e tal, mas é claro que o que ele faz é uma reconstrução a posteriori daquilo que ocorreu, uma pretensão eu diria, de contemporaneidade em relação aos fatos, objetividade, de simultaneidade,
em relação a esses fatos, mais haverá essa angústia da impossibilidade. Então, que seja mais fácil uma espécie de aceitação das reais condições de produção do discurso jurídico, que são sempre outras, são sempre, eu diria, decalê, como dizem os franceses, ser deslocada no tempo. Com tudo o que isso significa, a avaliação, ela se dê em um outro momento temporal e, portanto, com todas as consequências que esse descolamento exige considerar. Ótimo, professor. Assim, aproveitando dessa resposta e ainda insistindo no tema com relação à própria instantaneidade, o próprio tempo do juiz, nós sabemos que hoje a vida e a política, de uma forma geral, ela está judicializada. Como o senhor vê o magistrado nesse contexto recebendo todas essas demandas, não só na vida cotidiana, como também da política? A partir do momento que você tem as condições propriamente jurídicas de ascensão no campo, né, onde você tem toda uma carreira da magistratura bem escalonada, com regras claras, né, etc., então você tem, eu diria, um olhar de autonomia maior do campo jurídico em relação aos outros campos. Curiosamente, no topo da hierarquia, a forma de constituição acaba, de certa forma, eu diria, sendo subvertida pela presença de agentes que não são propriamente do campo e que são definidores da sua Constituição. E aí, claro, a natureza híbrida da instituição, que tem um pé no campo jurídico e outro pé no campo político ou em algum outro campo social, torna a sua existência, eu diria, incerta e particularmente complexa. E por quê? Por quê? Porque, sabidamente, as regras de funcionamento do campo jurídico não são as mesmas regras de funcionamento do campo político. Os troféus em disputa no campo jurídico não são os mesmos troféus do campo político. O capital jurídico acumulado segundo relações específicas, regras próprias, uma carreira estabelecida, não se confunde com o capital político, que é acumulado também segundo os seus critérios. Então, se o capital político de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, ele, né, legislador, ele surge no seu posicionamento dentro de um partido político, ele surge na maneira como ele interfere nas decisões do executivo, etc. Ora, o capital jurídico, ele nasce a partir de outras atividades, outras competências, outros pré-requisitos e assim por diante. Ora, tudo vai muito bem até um certo ponto, onde de alguma maneira, há uma certa, eu diria, falta de clareza, né, das condições de distribuição do poder e de exercício desse poder. E isso, claro, essa falta de clareza, ela não é só para quem olha para os dois campos de fora, como seria, por exemplo, o meu caso, mas mesmo para quem joga esse jogo, seja do direito, seja da política, né? Nesses pontos de tangência cinzentos, a falta de clareza acaba ensejando muita dúvida. Dúvida essa que, claro, deve favorecer alguém, né? Porque, evidentemente, que esses estágios onde não se sabe bem como funciona, isso sempre atende aos interesses de alguém. Essa politização do direito ou essa judicialização da política, ela acaba gerando exercício de poder, cujas regras são regras, eu diria, imprecisas e eu diria mais, são regras que acabam tendendo, ora para um lado, ora para o outro, em função
de uma certa relação de forças própria a um determinado momento do jogo, né? Em outras palavras, poderíamos até dizer que existe um jogo do direito, um jogo da política, e existe um terceiro jogo. E esse terceiro jogo é esse jogo jogado nesse campo intermediário entre os dois campos originais. Certo, professor, ainda retomando esse argumento que o senhor utilizou, da politização, ou melhor dizendo, da judicialização da política, nós teríamos que repensar, então, aos seus olhos, uma nova teoria da tripartição dos poderes? Assim, bom, eu tenho a impressão que de Montesquieu para cá já houve muita necessidade de revisão. Se levarmos em conta até mesmo a ideia de um poder simplesmente executivo, né? Essa nomenclatura já é completamente desalinhada com as reais funções de quem o ocupa, digamos, de quem o exerce, né? Então, nesse sentido, essa revisitação e essa reorientação já, suponho, venha sendo feita por todos aqueles que cuidam disso. Agora, claro, no atual momento, né? No atual momento, onde você tem as grandes casas, os grandes tribunais definidos, né? Por, eu diria, heteronomamente, né? Ou seja, definidos por uma vontade exterior ao campo, né? Definidos por um agente que não é um agente do campo, né? Então, claro está que esta regra, esta norma, que com certeza tem o espírito do legislador saberá justificá-la e esclarecê-la, essa regra, ela submete, de certa forma, o topo da estrutura do campo a vontades que não são intrínsecas ao campo e que ignoram, ou pelo menos podem ignorar, muito do funcionamento próprio do campo. Quer dizer, de tal maneira a suscitar, por parte dos agentes do campo, alguma incompreensão, porque não há aquele saber prático incorporado numa socialização de anos ou de décadas. Mesmo sabendo que o Ministério Público não é poder judiciário, os seus integrantes são urdidos, né? Gestados, formados sociologicamente, né? No interior de espaços de juristas, né? Com formação jurídica e com vida profissional jurídica e assim por diante. E é claro que isso implica um certo número de saberes práticos incorporados que se manifestam em forma de hábitos, de evidência. Isso. Professor, retomando, então, a questão da rebeldia, o senhor entende que a rebeldia, ela poderia ser traduzida num sair da caverna, para lembrar Platão? Então, a magistratura brasileira e o sistema de justiça como um todo, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública, as procuradorias, teriam que retomar a ideia, né, a alegoria de sair da caverna? Platão tinha convicção de que sentidos são fonte de ilusão, fonte, portanto, um mau caminho para a busca das verdades. Esses sentidos são representados pelo mundo das coisas sensíveis no interior da caverna, onde há aparentes verdades, e, naturalmente, fora da caverna, você tem, digamos, o mundo das ideias e, portanto, você tem um espaço onde a parte superior da alma pode buscar as verdades. Pois muito bem, do ponto de vista sociológico, nós poderíamos dizer que aquilo que é o que se põe dentro da caverna ou o que se põe fora da caverna, evidentemente, depende muito das estratégias, dos interesses
e dos troféus em disputa, não é? Então, nesse sentido, nada mais normal, não é, para quem pretende subverter a estrutura de um campo do que chamar os dominantes desse campo, né, de escravos no interior da caverna que nunca entenderam nada, e chamar, digamos, os alternativos, os progressistas, os visionários, os idealistas, né, esses que conseguiram se soltar de dentro da caverna e sair para buscar, eu diria, um entendimento mais lúcido, mais profícuo, mais aberto, mais arejado e assim por diante. Naturalmente que, se você der a palavra aos outros, provavelmente eles inverterão os papéis e colocarão quem estava fora da caverna dentro e quem estava dentro da caverna do lado de fora, não é? Porque, no final das contas, aquilo que pensamos, aquilo que defendemos, aquilo que propomos, em termos do que é lúcido, do que é justo, do que é eficaz, muitas vezes tem a ver com as nossas pretensões, os nossos interesses, né? As nossas estratégias, as nossas alianças no interior do campo para alcançar, eu diria, os troféus que estão em disputa. Ótimo, professor. Aproveitando essa mesma pergunta, mas num outro sentido, com outro norte, talvez, nós sabemos que é dever do magistrado, dever constitucional, inclusive, a imparcialidade. Mas é possível ter imparcialidade ou, no máximo, uma neutralidade? Olha, nós estamos no mundo, não é? Nós estamos no mundo e já olhamos o mundo a partir de uma certa perspectiva. A imparcialidade exigiria de nós olhar o mundo daqui para lá e de lá para cá ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, o nosso próprio flagrante fenomenológico, ele já é em perspectiva, ele já é, eu diria, parcial, né? Para usar essa nomenclatura, né? Quando já olhamos do ponto de vista que é o nosso. E não podemos olhar o mundo de todos os pontos de vista possíveis, porque a nossa condição é essa, né? O mundo se apresenta a nós a partir de um certo fenômeno, a partir de um certo ponto de vista, e essas são as nossas condições de observação. Como se não bastasse isso, nós não somos neutros, né? Não somos avaliadores robóticos. E o que eu quero dizer com isso? Temos uma história. E nessa história aprendemos coisas e fomos marcados pelo mundo, esculpidos pelo mundo, com experiências traumatizantes, experiências alegradoras, experiências devastadoras. E é claro que, na hora de julgar, não podemos nos despir de tudo isso. E tudo isso participará das nossas convicções, ainda que não tenhamos consciência disso completamente. Mas cada vez que nos manifestamos, a nossa história, em forma de síntese, ali se manifesta. E ela não é imparcial. A nossa história é a nossa história e de ninguém mais. E como se não bastasse isso, eu falei de ponto de vista, perspectiva, falei de história e agora falo de interesses mesmo, né? É perfeitamente legítimo que cada um de nós tenha interesses, e isso quer dizer, buscamos coisas que não são nossas ainda, né? Somos desejantes, somos apetitosos e, portanto, no interior do campo, buscamos os troféus em disputa, cujo valor é óbvio para quem joga o jogo daquele campo. Quer dizer, para quem é profissional do direito, os troféus jurídicos são uma obviedade. Você não precisa explicar, olha, isso vale muito, né? Sair da primeira para a segunda instância vale muito. Você não precisa explicar, porque isso é uma obviedade, né? Então, é claro, é legítimo que haja interesses e é legítimo que esses interesses, com maior ou menor consciência disso, participem das tomadas de decisão. Portanto, não somos, eu me atrevo a dizer,
nem imparciais e nem neutros. Neutralidade é coisa de pH 7, né? A neutralidade vai bem para shampoo, mas não há neutralidade. Nem o cadáver é neutro, né? Nem o cadáver é neutro. O cadáver ele pode poluir, ele pode desgraçar a terra onde ele está, ele pode... a neutralidade significa não produzir efeitos, né? Ora, precisaríamos não existir para não produzir efeitos. Mesmo que ficássemos parados em silêncio, o vento teria que dar a volta para passar por nós, né? E já estaríamos impactando o meio ambiente, né? Não somos neutros nunca. Mas o senhor tocou num ponto sobre a racionalidade, professor Clóvis. E qual é a importância dela e da razoabilidade na compreensão das exigências da justiça? Justiça não como poder, mas justiça como teoria, da justiça em si. Se não tivermos essa ideia de justiça mais ou menos clara, corremos o risco de passar a chamar de uma decisão justa apenas uma decisão que cumpriu certos ritos, certos protocolos, né? E sem que haja a possibilidade de uma avaliação substantiva, eu diria, para além da mera aplicação da lei ao caso concreto, né, a respeito daquele caso particular. Então, nesse sentido, da mesma maneira que não estamos autorizados a falar sobre o belo de uma obra de arte, o belo de um corpo, sem termos a menor ideia do que é a beleza, também a questão da justiça cobra da nossa parte um certo entendimento daquilo que possa ou não ser justo nas relações interpessoais. E isso, a filosofia, ela nos ajuda enormemente. Eu diria que desde a República de Platão e a busca de um eidos de justiça que perpassa toda a obra, até pelo menos um livro importante de Ética Nicômaco de Aristóteles, passando por alguns medievais, chegando na Idade Média e depois na Idade Moderna, até mesmo os nossos dias, há toda uma literatura sobre a ideia de justiça que deve, eu diria, deve ser parte integrante do repertório do magistrado, para que ele possa, com essa discussão sempre fresca, poder tomar decisões que tenham algum fundamento claro, né? Sua opinião para finalizar, professor Clóvis, e o senhor já pode, inclusive, dar as suas considerações finais, responder a pergunta e fazer as vossas considerações finais com esta aqui. Existe um modelo pronto, perfeito, de juiz ideal? Eu vou lhe responder com o livro, a página 2 do Fundamentos da Metafísica dos Costumes de Kant. Não há nada no mundo que seja bom em si. Apenas a boa vontade. Isso que significa que a inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal, a força pode ser usada para o bem ou para o mal, a astúcia, a beleza, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Só há algo que possa ser bom em si mesmo, a boa vontade. E eu acredito muito, né, que a formação moral do magistrado, né, e é claro que o seu saber jurídico, isto é uma obviedade. As condições de acesso à profissão são rigorosíssimas, portanto, todos têm um saber jurídico muito destacado, razão pela qual eu excluo essa variável por considerá-la óbvia, né? Mas eu acredito que a formação moral virtuosa mesmo do magistrado é o que poderá ser a pedra de toque da excelência do seu fazer jurisdicional. Eu me sinto muito honrado pelo convite, eu me sinto muito honrado pelo brilho das perguntas, pela excelência dos questionamentos, eu me sinto muito feliz pelo convite do desembargador Marcos Machado
e estarei sempre às ordens para que a Escola da Magistratura possa alcançar seus objetivos nesse diálogo com a academia, em busca de um arejamento e de novos olhares para o fazer da jurisdição. Então, muito obrigado. Professor Clóvis de Barros Filho, muito obrigado. Nós temos aqui hoje um encontro de apelidos de família, né? Gonçalo de Barros Neto. E eu acredito que, juntos, nós iniciamos aqui a modelação da nossa escola, a ESMAG de Mato Grosso, como um local de capacitação e aperfeiçoamento, de aprimoramento de virtudes, de maturidade intelectual e emocional, de expressão do que pensamos, de dialeticidade, do pensar contrário e do pensar alternativo, onde se falam verdades silenciadas, nas quais intimamente se acredita, onde se aprende a expor e não a impor. Então, nossos agradecimentos, como disse o Dr. Gonçalo, nós o esperamos em outra oportunidade, cursos, palestras, mesas redondas, debate, inclusive, professor, a orientação de colegas da academia, que o senhor possa também trazer, nos recomendar para engrandecer esse programa que se inaugura hoje. Um prazer imenso conhecê-lo e eu espero que nós possamos tê-lo presencialmente. A você, Gonçalo, parabéns, muito obrigado. São perguntas que nós temos o desejo de respostas e muito bem lançadas por você. Agradeço também a toda a equipe da comunicação social do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Obrigado, professor Clóvis. Obrigado, amigos e amigas do programa Magistratura e Sociedade, que estiveram conosco e esperamos tê-los conosco nos próximos eventos.